Vamos fazer o seguinte, Tia Lili, deixa eu dar um beijo na Tia Lili. Vamos começar a nossa aula, vou chamar o nosso câmera para a gente mostrar o detalhe. É um caminho de mesa, né, Lili? É um caminho de mesa. Olha, ele quiltado também, né, Lili? Quiltado, tem quilting reto e quilting livre aí nessa peça. Olha que lindo. Lindo, né? Super, é vintage, as cores são bem atuais agora, porque são cores que remetem aos anos 50, 60. E então para tá quem bem está atual. começando, está assistindo o nosso especial Patchwork, está gostando, é uma aula daquelas que consegue fazer, né, Lili? Consegue, fácil, como é que é? consegue. É super fácil, é bem tranquilo. Fácil para fazer, fácil para montar. E é uma peça legal porque ele tem uma borda serrilhada. A borda, por ser diferente assim, então também é uma coisa que atrai quem já faz há algum tempo. Porque tem uma diferença. Sai um pouco daquele caminho com as bordas retas comuns, né? É super fácil, bem tranquilo para fazer. Então vamos começar, a gente vai começar cortando, porque sempre tem alguém que nunca cortou, então a gente gosta de mostrar bem passo a passo. Os ângulos, Eu vou cortar, eu cortei uma faixa de 14 centímetros de largura, e aí eu vou cortar um quadrado de 14 centímetros também. Então, óbvio, 14 por 14. Coloquei aqui, olha, na linha de 14 centímetros a régua, sempre lembrando que eu tenho que colocar a base também aqui para ficar bem no esquadro. Aí, é uma forma da gente conferir as medidas. Então, se eu fizer olhar as duas medidas na horizontal e na vertical, eu tenho certeza que ele está no esquadro e que está bem certinho. E aí é só passar, olha, faz um barulhinho quando a gente passa, tá vendo? Ó? Aí a gente até já sabe se cortou ou não. Verifica se cortou e daí tudo bem, tá? Então, 14 por 14, para essa medida a gente vai precisar de 8 quadradinhos, aí, tá? Mostrando bem. Aí a gente vai cortar desse outro tecido que eu escolhi aqui, que é o tecido de bolinha. Deixa eu mostrar primeiro como refila, eu vou virar aqui para refilar, olha. Então, refilar significa, tá vendo que a bordinha aqui tá desfiadinha? É como o tecido vem. Então, como é que a gente faz? Ao mesmo tempo que eu refilo para tirar essa bordinha, eu já deixo também ele no esquadro, olha. Então, da mesma forma que eu coloco aqui embaixo, eu corto ali para refilar. E aí, assim, eu vou precisar agora de retângulos. Aí, perfeito, então, Lili. são 2 retângulos de 27 por 27 e 2 retângulos Para essa medida de 14 por 27 para essa medida. Perfeito. E 2 de 40 por 14. Então, como é que eu vou fazer? A medida é maior do que a largura da régua. Então, eu vou colocar a régua, olha, na vertical, acompanhando aqui a borda. Então, ao mesmo tempo que eu coloco aqui embaixo, eu verifico ali, olha, 25, 26, 27 centímetros. Então, eu não preciso nem me preocupar em usar a medida da placa. Então, vamos só repetir. Desta cor, eu estou usando, que é essa faixinha central, eu estou usando 2 retângulos de 14 por 27 e 2 de 14 por 40. Que é o centro aqui. Que é o centro, a parte que a gente quiltou, fez o quilting livre. E dessa cor, a gente está usando, então, triângulos de 14 por 14, tá? Aqui, né? Isso. Aí nós vamos fazer uma técnica que a gente chama de flying geese. É bem conhecido, vários blocos são feitos com essa técnica, então todo mundo já conhece. Eu trouxe aqui um quadradinho já riscado, olha. Vou pedir para ele mostrar. Eu fiz dois traços. Um traço de ângulo a ângulo e outro a 1 centímetro dele do lado de fora. A gente já vai ver o porquê então. Tá? Então, eu vou colocar, olha, sobrepondo aqui, bem certinho. Eu tenho que cortar bem certinho e na hora de colocar também direito com direito, tenho que verificar se está bem certinho também. Isso, se a gente começa entortando, 1 milímetro no final depois vai fazer muita diferença. Então, já presta atenção nisso também, como colocar um por cima do outro, para ter capricho do começo até o fim, Perfeito. Tá? Aí, a gente vai fazer uma costura, olha, exatamente em cima dessa linha que a gente fez. Então, eu vou colocar lá embaixo, tomo cuidado de primeiro abaixar a agulha, olha. E aí, fazer em cima da linha que a gente tá costurando, que a gente fez, ó, da primeira linha, tá? Opa! É só ir tranquilo, olhando, né? Presta atenção mais na linha do que na agulha. Direcionando a linha para ficar uma costura bem retinha, bem em cima da linha, e aí pronto. Depois que eu fiz essa costura, já estaria pronto, em tese, o que eu preciso. Porque eu vou cortar a sobra, que é a junção dos dois. Então, eu já poderia parar por aqui. Só que se eu simplesmente cortar, eu vou ter uma parte aqui que eu vou desperdiçar. Então, eu não vou precisar dela para esse trabalho. Eu vou puxar outro aqui, olha, que eu já tenho um passo um pouco mais adiantado. Então, eu fiz uma costura
exatamente em cima do outro lado. Perfeito. Tem 1 centímetro de diferença um do outro e agora eu vou cortar, então eu tenho a minha margem de costura meio centímetro para cada lado. Então, só posiciono a régua aqui, olha. Eu estou colocando a linha que marca meio centímetro exatamente em cima da linha legal que eu você tá costurei. mostrando isso, que é bem bacana na hora de cortar para não ter erro. Para não ter erro, tem que... Porque você sabe que o patchwork é bem exato, né, doutor? Então, se a gente não prestar atenção nesses detalhes, a gente não tem capricho. Então, para ter valor, para ser uma coisa de nível, então a gente tem que ter capricho do começo até o fim, desde a hora que corta até a hora que costura. Então, olha, estou cortando entre as duas, e aí eu tenho esta parte aqui, olha, que é o que me interessa para essa técnica agora, e ao mesmo tempo eu vou tendo... As sobras, que já são quadradinhos, que a gente chama aqui quadradinho de triângulo perfeito. Esse aqui eu posso montar, tem alguns trabalhos que a gente usa, de repente se eu estiver fazendo uma colcha, eu posso usar esses quadradinhos na borda. Então eu nunca descarto. Almofada, lá, né? Fica como... Isso, então eu posso até fazer, por exemplo, se eu estiver fazendo uma colcha, eu posso fazer almofadas que eu vou a coordenar. junção dos dois já num trabalho só, né? E não desperdício também. Perfeito. Então é um tecido que eu vou usar depois. Nesse caso, como a gente está fazendo um caminho, depois a gente vai mostrar, a gente pode montar um outro caminho de mesa, tá? Menorzinho. Põe um num buffet, um na mesa, fica bem legal, tá? Então, depois que a gente fez esse lado, aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou colocar aqui, olha, vou colocar esse aqui que tá... Opa, esse aqui mesmo. Vou colocar aqui em cima, olha, porque ele não tá riscado. Então, se a gente reparar bem, deixa eu virar aqui para mostrar mais de perto, olha. Se a gente reparar bem, houve um transpasse aqui. Tem muita gente que pensa... Né? Um pouquinho. É mais ou menos 1 centímetro. Tem muita gente que pensa, é normal até nas aulas, as alunas falarem, o meu não deu certo porque está transpassando. Na verdade, é exatamente isso que precisa acontecer. Por quê? Quando eu fizer a costura, eu tenho que ter uma sobra aqui para poder ter a margem de costura. Quer ver? Vamos pegar o jato prontinho? Então, aqui, só para explicar, eu vou fazer a mesma coisa, uma costura de ângulo a ângulo. Corta lá de fora para você guardar. Isso. Primeiro eu faço uma costura, 1 centímetro de distância, corto ao meio, e aí a gente vai ter exatamente o que a gente tem aqui, olha. Aqui já é o segundo passo, olha, então tá assim, eu vou cortar a sobra e vou abrir. Quando eu for unir esse trabalho, que esse aqui é o Flying Geese, para quem não sabe, Flying Geese são os gansos voando. Os gansos, quando eles migram, eles fazem o V no céu. Então, como tem a forma em V, como tudo no patchwork tem historinha, a história desse é um componente, na verdade, para vários blocos. Então, é o Flying Geese. Então, quando eu vou juntar para montar blocos ou para montar o que quer que seja, eu tenho a margem de costura, olha, que é exatamente o que a gente precisa. Perfeito. Quando eu passar a costura, aqui em cima vai ficar no biquinho. Não vai, muito bem, não vai nem comer o biquinho, nem vai sobrar. Então, precisa mesmo ter esse transpassezinho ali, tá? Não precisa se preocupar. Então, aí a segunda parte, isso aqui a gente vai fazer nos dois que a gente tem de 14 por 27, tá? Ótimo. Então, eu vou, olha, as sobras que eu tenho, lembra que a gente falou que a gente podia unir? Todas as minhas sobrinhas estão aqui. Tem várias formas de montar. Eu posso pôr uma ao lado da outra, olha. Só para ver como o patchwork é versátil e como a gente pode brincar sem ter muita prática, sem ter muita experiência. E, aliás, fazendo esse tipo de técnica fácil é que a gente vai adquirir experiência. Então, se eu unir assim, eu tenho um desenho, olha. Se eu virar alguns ao contrário, o que eu vou passar a ter são faixas. Olha que interessante. Virar esse aqui ao contrário, olha. E aí, só mudando a posição, eu posso formar vários desenhos que eu quiser. Então, são as sobrinhas que a gente vai utilizar depois para fazer um caminho de mesa para acompanhar, para ficar ali para ganhar o trabalho. Guarda para ficar de modelo. Então, olha, esse é o Flying Geese que a gente tem. Eu vou tirar um pouquinho daqui, Duta, só para a gente poder montar aqui, para a gente poder ficar bem visível, tá? Então, olha, esse é o Flying Geese, feito com aquele nosso retângulo de 14 por 27. E os retângulos maiores, que são aqueles de 40 por 14, eu coloquei nos dois lados. Então, eu fiz da mesma forma. Acompanhando a estrutura dele, Acompanhando a estrutura. Coloquei o quadradinho no canto, fiz a costurinha, as duas costuras, cortei a sobra, só que note que não é como o Flying Geese, ou seja, ele não é em V. Não é padrão, As duas são paralelas. E eu tenho que me lembrar de fazer paralelo esse e no outro, na mesma posição. Então, olha,
Eu tenho um segundo como aqui. Como se estivesse continuando. Como né? se estivesse continuando. O que eu quero dizer na mesma posição? Eu não posso, em um, colocar nesse sentido e no outro colocar assim, não vai ao dar contrário. Não vai ser ele um não, caminho... Aí ele não fica contínuo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, porque se você está costurando ali, se você colocar sobre a mesa e já colocar o alfinete em cima e já levar para a máquina já alfinetadinho, é mais tranquilo. Então, faça o posicionamento dele, coloca em cima e vai para a máquina costurar. Se escorregar um pouquinho, já vai ficar fora de eixo, né? Fora de sequência. Né? E o que eu quero dizer é assim, de repente eu me engano e inverto, porque é muito fácil inverter ali a posição. Então, os dois de 27 a gente vai pôr dessa forma e aí eu vou pôr o outro na outra ponta para continuar o trabalho. Ótimo. Tá? Depois que a gente fez isso, tá muito fácil até agora, né? Fiz a montagem, nós vamos pegar, agora vou puxar para cá de novo, a minha faixinha. Deixa eu trazer essa aqui só para a gente entender. E ela está utilizando os tecidos da Fabricarte. Tecido né? Eu queria agradecer Fabricarte. Mostrar o site da Fabricarte, né? Que é o fabricartecidos.com.br. Nas lojas de todo o Brasil aí, vocês encontram a linha de tecidos da Fabricarte, né? Esse endereço aí, na verdade, é só para atacado, tá? E o telefone também. Então não adianta ir pessoalmente lá na loja, né? Somente o atacado. Vou até pedir para a produção tirar o endereço, né? Que não precisa... Porque é só o endereço comercial, né? Isso. Eles só vendem no atacado para os lojistas. Só vendem no atacado. Perfeito. Se quiser ir, a gente está até Na pertinho loja lá. da Se Tia for Lili. visitar e não conseguir ver, vai lá No na seu eles site estão tem pertinho também, da gente. Lili? Temos também. Ó, depois Temos, eu vou sim. passar o site da Tia Lili. Isso. Perfeito. Inclusive, o Manuel pediu para lembrar que essa semana tem... Janeiro já cursos já a todo cursos vapor. a todo Olha, vapor. pedi Então, para colocar o telefone, né? Que é o 2936, né? Isso, 3845. 3845, para quem Isso. quiser fazer os cursos com a Liana Zerbinati, Tia Lili, aproveitar as férias, né? No site dela tem projetos, tem tecidos, tem novidades. A Tia Lili sempre incrementando o patchwork. Tem de tudo um pouco. Então, aqui, olha, a gente montou todas as partes. Então, eu tenho 2 flying vise, que vão ficar na ponta, e os centrais. A gente tem um outro ali, Dotan, eu acho que se os meninos puderem montar, que assim, esse tamanho eu fiz com essa quantidade, exatamente esse que você mostrou. Esse outro, ele já tem uma parte a mais. Então, assim, se eu quiser aumentar o tamanho do caminho de mesa, Eu vi, são 4 eu não bicos, preciso, né? são 4. Eu não preciso modificar as medidas. Eu posso fazer mais retângulos, tantos quantos eu quiser. Desse maior. De 14 por 40. O caminho pode ser maior. Isso, posso fazer 3, 4, 5, quantos eu quiser até atingir o tamanho que eu quiser, tá? Tá montadinho aqui, eu vou simplesmente colocar um em cima do outro, olha, colocando na mesma direção. Então, é a forma mais fácil que a gente tem para explicar. Virei, coloquei na mesma posição e todos eles. Todas 4 partes ou todas quantas eu quiser fazer. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é colocar uma faixinha. Essa faixinha aqui tem 5 centímetros de largura, é de um tecido contrastante, é da mesma coleção, tá? Toda ela já vem combinando, já isso que tem de legal. E aí a gente vai costurar, então, tudo nesse lado. Tomei o cuidado, lembrando de novo, olha, todos estão na mesma posição, só isso de cuidado e pronto. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui em cima, olha. Não vou colocar lá na pontinha, porque a pontinha eu vou ter que refilar depois. E vamos simplesmente levar para a máquina e costurar. Então, eu vou colocar lá. E aí bem a Tia Lili certinho. também está utilizando, né, a 680, né, que é essa máquina eletrônica com Isso. 74 pontos decorativos, né? Você está usando ponto reto, né? A gente está usando ponto reto, Mas na hora de quiltar até dá para usar o bordado. Se de repente não tiver muita prática, na hora de quiltar, porque o quilting, as pessoas têm até um certo medo. Até eu estava dando um workshop de quilting livre esses dias, e eu estava dizendo para as meninas que assim, tudo que a gente faz e que a gente não gosta muito do resultado, a tendência é você deixar de lado. Então, quilting é uma coisa que você só vai fazer bem feito se você enfrentar esse medo e treinar. Então, legal, pratica todos os dias pratica um pouquinho, todos os dias pratica um pouquinho, e só assim que a gente vai conseguir fazer um trabalho, um trabalho que a gente chega a gostar, né? Então, perde o medo. E depois dos trabalhos que você faz, vai contando história. Hoje eu faço assim, amanhã eu vou fazer melhor e vai melhorando. E não tem que se ter vergonha, todo mundo passa pelo início. Ah, não tem a dúvida. Todo mundo começa e vai se aperfeiçoando com o tempo. A Lili já costurou, a gente vai voltar do mesmo ponto que paramos, né, Lili? Exatamente.
fez o ponto reto juntando as faixas, né, Lili? Isso. E eu fiz o que eu gosto de chamar de bandeirolas, olha. Então, ao invés de cortar e aí para a máquina, coloca de novo, não. Você vai simplesmente colocando um depois do outro, fica uma bandeirola. E aí a gente vai para a placa, corta todos de uma vez. Então, é super fácil. Olha, antes de passar ferro, a gente vem aqui, faz a lateral da régua seguir bem a lateral do trabalho ali, e automaticamente ele já vai ficar refilado, tá? Então, faz todos os acertos e pronto. Uma coisa, sabe, do tanto que você estava falando e eu me lembrei, você sabe que nessa época do ano, eu não sei se você sabe disso, geralmente as mulheres ficam em casa e geralmente assim, se teve uma fronha que saiu, que descosturou um pouquinho, se teve uma bainha de uma toalha que descosturou, é nessa época do ano que a gente pega tudo para ajeitar. Sabia disso? Não. Pois é. Para dar uma ajeitada nas coisas de aí casa. monta a máquina, às vezes o maridão tá lá, as crianças também, faz um bolinho de chuva. Nas férias, e vai para a máquina ajeitar as coisinhas da casa. Quem não tiver experiência, quiser ir no ateliê da Lili, tá com curso no mês de janeiro, hein? Tem sim, tem curso, tem só ligar lá. workshop, a gente não parou, não. Tem bastante coisa. Então, olha, aí refilei, olha, então eu fui virando e fui refilando para ficar tudo certinho. Quando a gente abre, ele já está pregado em todos os lados, tá? Então, eu vou montar de novo, vou puxar para cá, porque essa é uma parte muito importante. Até agora estava tudo bem fácil, olha. Como é que a gente faz para montar? Segue a linha aqui. Lembra que essa parte central tem que ficar reta? Então, é só seguir a linha, olha. Se eu seguir a linha, automaticamente já está tudo retinho, tá vendo? Esse aqui eu vou virar ao contrário. Então, vão ficar 2 para cima e 2 vão ficar virados para baixo, tá? Passa ferro direitinho. Monta de novo antes de continuar, porque nós vamos precisar agora fazer essa parte aqui. Por que a gente tem uma montagem diferente? Como eu vou colocar aqui, olha, se eu costurar primeiro, se eu costurar essa parte nessa, eu não tenho como fazer uma costura em L. Então, muita gente, quando olha esse caminho de mesa, não consegue entender como ele é feito por causa disso. A gente não consegue fazer uma costura em L. Até consegue, mas é muito difícil. Você precisa dobrar de um lado, dobrar do outro. Então, eu estou fazendo, se eu colocar separado aqui, olha, dá para ver que eu tenho uma carreira, uma segunda carreira. Eu estou levando em consideração que isso aqui, apesar de borda, faz parte da mesma carreira. Continua, né? Continua. Então, montei, eu vi o lado que eu vou colocar, vou virar todos na mesma posição e em todos eles eu vou pregar uma partezinha aqui, olha. Eu vou pregar uma pra gente ver e eu já tenho um outro passo mais adiantado ali pra gente ver também, tá? Então, é muito fácil, é bem tranquilo. Você, em 2 horas, às vezes eu brinco, falo alguma coisa assim, tem gente que pensa que eu tô talvez até exagerando ou que eu, por ter prática, consigo fazer mais rápido. Mas, na verdade, em 2 horas você consegue montar esse trabalho. É o tempo rápido, que a gente levou, é rápido. Se você levar o quilting, umas 3 horas, tá? Então, aí, olha, vou passar ferro dirigindo a costura para cima, olha. E é como ficou, tá? Perfeito. Para refilar, volta de novo lá no mesmo lugar para ver fazer a junção altura que vai ficar ali. Perfeito, tá? Lili. Tá bem bacana, né? Eu vou pegar o outro, deixa eu puxar esse para cá, que eu vou pegar o outro, que então a gente já tem montadinho aí, tá todos os lados, olha. Então, eu cortei um pouquinho a mais. Esse aqui acho que tá aqui, ó. Eu preciso pegar a parte certa dele. Acho que esse aqui é lá pro outro lado de lá. Isso, assim, pronto. E esse vem pra cá. Então, todos esses já estão costuradinhos, olha. Já tenho todas as partes costuradas. Esse foi o que eu acabei de costurar agora. Vamos separar pra gente ver? Então, olha, os da ponta são os de 27 por 14, que são os Flying Geese, e os do centro são os de 14 maiores. Por 40, que são os maiores, que são costurados na mesma posição. Costurei reto em 2 lados, em um lado de cada um deles, e depois eu costurei a sobrinha. Então, eu não preciso refilar antes de costurar, eu posso cortar com uma sobrinha, costurar primeiro e refilar depois, tá? Aí a gente vai fazer a junção. Então, olha, quando eu coloco assim, ele tá bonitinho, tá bem certinho aqui, ó. Quando eu chegar para lá, as costuras estão invertidas, olha.
eu tenho uma costura para cá e uma costura para lá. Normalmente, quando a gente faz a junção no patchwork, a gente põe costura com costura. Aqui não tem como, porque uma tá para um lado, outra tá para o outro. Então, como é que a gente vai fazer? Para ter certeza que essa costura de união vai pegar bem na pontinha. Eu tô pondo aqui o alfinete, olha, na junção das duas costuras. Tá vendo? Aí, perfeito, tem o Márcia, biquinho perfeito. da costura, vou colocar o alfinete aqui. E vou procurar a mesma altura lá do outro lado, olha, e pôr um alfinetinho também juntando a costura, ó. Tá vendo, ó? Então, coloquei o alfinete no lugar certo, eu simplesmente junto. Além de estabilizar os dois juntos, eu já sei que a costura vai passar ali naquele ponto e vai ficar na mesma direção. Aqui as duas estão na mesma direção, olha. Então, é fácil, é tranquilo para direcionar, é só colocar um alfinetinho e pronto, tá? Aí a gente vai fazer uma costura de união e todos eles, e aí a gente já vai ter a peça pronta. Vou até passar uma costurinha aqui pra gente ver, olha, como vai dar bem certinho. Deixa eu pôr uma margem de costura aqui de 5, Aí, perfeito. De novo, trabalhando na 680, né? Ela tá mostrando Isso. muito bem. Depois que fizer o patchwork, faz os concertinhos. Você falou de fazer barra, o Manuel brinca comigo, viu? É? Porque ele manda fazer as barras. Ah, é? Eu Ele falo... fala, me ajuda aí, me ajuda a fazer as Ele barras. manda fazer as barras fora em uma costureira. Ele fala que, na verdade, não é que eu não gosto, não. É que a gente vive numa correria tão ferreiro, grande. espeto Casa de de pau, ferreiro, é essa história. Casa de ferreiro, espeto de pau. Mas não que eu desgoste, não. Eu gosto bastante da arrumação da casa, de cuidar da casa. Eu gosto bastante. Então, olha, quando a gente abre, a gente vê que a costura está direcionada bem certinha, olha. E ficou bem retinho. Tá vendo? Então, se tiver o trabalho de colocar o alfinetinho, sempre vai dar certo. Tem que ter esse Mostrou muito alfinetinho bem. para colocar. Tá? Perfeito. Depois que eu montei ele todo, então aí a gente vai começar a montar a peça inteira, que é uma montagem bem fácil, bem O tradicional. famoso sanduíche, né? O famoso sanduíche, esse feito daquela outra forma que não precisa colocar viés ao redor. Então, como é que a gente fez? Olha esse também, que bonito. Esse aqui foi ainda sobrinhas do Natal. Olha Ai, que que legal. lindo. A gente ainda está meio em festa, É né? mesmo que virou o ano, começo de ano, você aproveita, ainda tá em festa. Então a gente montou a peça, eu coloquei em cima do forro e direito com direito já as duas partes direito com direito e cortei exatamente igual. Então, tanto essa peça quanto o forro estão já iguaizinhas no direito com direito. Por que eu friso bem isso? Porque se você colocar em cima do avesso e cortar, às vezes a peça de um lado ficou um pouco mais para um lado, mais para o outro. Quando você desvira, ela não casa, não fica certinha. Então, é importante colocar a peça já direito com direito em cima do forro e cortar. Aí eu coloquei ambas em cima da manta e a manta ainda deixei um pedacinho maior para refilar depois. Aí a gente vai passar uma costurinha em volta e já está quase pronto. Depois que revirar é só quiltar. Outro detalhe, notem que o topo do trabalho, essa parte aqui, onde é a parte trabalhada, é chamada de topo. O topo do trabalho está encostado na manta. Tá? Eu não faço ao contrário, porque quando você desvira, a sobra de costura vai ficar para cima. Então, se você tomar esse cuidado, quando você desvirar, a sobra de costura vai para o forro, então não vai aparecer. Também faz parte do capricho no trabalho. Eu vou fazer aqui só um pedaço do tampo, pode ficar alguma dúvida. Normal, né? A Lili só costurou, né? Com ponto reto, não é isso, Com Lili? ponto reto, Eu vou mostrar mais um pedacinho, porque tem um truquezinho pra gente Opa, mostrar aqui na truques na elas pontinha, gostam, Lili. Já dei uma adiantada, mas eu vou mostrar aqui. Então, a gente precisa fazer paralelo à borda, é óbvio, seguindo bem certinho. Estou fazendo a lateralzinha aqui, correr, olha, na lateral da máquina. Eu posso pôr uma marcaçãozinha aqui, tá vendo? Olha, peguei o alfinete e a meio centímetro de distância, eu coloquei o alfinete com uma marcação para saber que ali eu tenho que parar, olha. Cheguei em cima do alfinete, eu paro. Então, quando eu virar, vai estar exatamente no ponto que eu preciso para seguir adiante, ó. Então, eu posso seguir em frente e fazer a mesma coisa no outro ponto. Então, olha, vamos seguindo bem paralelo, bem retinho, bem certinho. Aqui, ao contrário de lá, ao invés de parar antes, eu tenho que adiantar um pouquinho, olha. Então, eu posso, se eu parei aqui, olha, virar
ele já estiver na posição correta, eu posso só baixar e seguir adiante. Se tiver faltando um pouquinho, eu volto atrás e aí faço mais um pontinho para seguir. Mas é bem importante isso para ficar bem legal o trabalho. Vou chegar só até aqui a pontinha, só para a gente poder mostrar mais um detalhe que precisa ter, então, antes de virar. Então, tem que fazer isso a volta toda. Algumas pessoas deixam um pedacinho aberto para virar. Eu gosto de fazer a volta toda e desfazer um pedacinho. Porque quando eu desfaço, fica a marquinha da costura. Então, aí é mais fácil para a gente conseguir fechar depois manualmente, tá? Então, feito isso a volta toda, a gente vai, então, recortar a sobrinha, olha, da manta, bem certinho, bem acompanhando, né, o corte anterior. E aí, precisamos também fazer um pique nessa parte do V, do côncavo, tá? Na bordinha aqui não precisa não, mas aqui, olha, eu chego o mais próximo possível, 1 milímetrozinho antes lá, eu vou parar então, tá? Então, faz isso em todas as pontas para poder virar. Perfeito. Deixa eu fazer o lado de cá também, pra gente poder então virar e mostrar como vai ficar. Eu não vou parar para cortar a sobrinha da manta, mas em casa é óbvio, todo mundo tem que cortar seguindo em toda a volta, claro, a todo manta, passo. todo passo Lembrando bem que certinho. no nosso site, na Ateliê TV, todos os vídeos já estão atualizados, os moldes estão atualizados, então você que pegou a aula no meio ou está com alguma dúvida, entre no nosso site, né? Lá no ateliertv.com.br, lá tem outras aulas também da Tia Lili, dos todos os professores que gostam do patchwork. Nossa, o pessoal pede bastante indicação. Às vezes vem no Facebook, eu não vi tal aula, gostaria de rever. E agora que o site está tudo ok, né? O pessoal pode visitar o site. Isso. ateliertv.com.br. As medidas também, a gente sempre coloca o passo a passo bem certinho. Então, olha, usa um hachizinho, alguma coisa, para virar, e aí tá pronto o nosso trabalho. Quer dizer, em tese, né? Ainda falta o quilting, que é uma parte bem importante. Então, pode pegar um hashi, uma agulha de tricô, qualquer objeto que você tenha pontiagudo, e aí coloca dentro e empurra para ficar bem viradinho, bem direitinho. Acabamento, tá? né? O acabamento bem certinho. Então, olha, só empurrar para fora, que ele fica bem certinho, tá? Depois que a gente fez isso tudo, então aí a gente vai quiltar. Se quiltar reto, seguindo as costuras, já está bem feito, tá? Já está bem quiltado. Como a gente sempre fala, o quilting ele foi inventado para manter o sanduíche todo junto. Porque se você não quiltar, quando você lavar, vira um saco, né, não vai perder a forma. Se você quiltar, ele já vai manter tudo estabilizado. Então, em algumas peças, por exemplo, colchas de bebê, se você fizer um amarradinho aqui, um amarradinho em cada canto, você pode até já considerar como quiltado. Só que quanto mais você quiltar, mais bonito fica o trabalho e mais enriquecido também. Né? E o quilting reto foi o primeiro a ser inventado. Então, um truque aqui, é óbvio, em casa, vamos procurar colocar uma linha da cor certinha, tá? Ou a verde clara, ou a vermelha. Busca uma linha que combine com tudo. No caso de Natal, pode até ser uma linha dourada. Se não tiver tanta prática e não quiser arriscar, usa um pontinho de bordado. Tá, perfeito. Escolhe qualquer bordado, dá até para escolher combinando. Porque você vê, a gente tem aqui de folhas, você tem de lacinho, você tem de flores, você tem esse aqui que a gente chama de pé de galinha, tem um até que imita o quilting livre aqui, eu não sei se você já tinha visto isso, esse pontinho aqui, o número 34. O 34, né? Bonito, né? Ele imita o quilting livre. Então, escolhe também um que tenha alguma coisa a ver com o trabalho que você está usando. Quem tá? tem essa máquina, com certeza, vai poder usufruir muito dos com pontos. certeza. Também para o quilt livre. Né? Também para o quilting livre, para o quilting reto. Né? Os bordadinhos podem ser usados também no quilting reto. Aqui eu vou fazer o ponto reto mesmo, mas eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abaixar, eu estou abaixando bem na pontinha ali, olha, pescando, a gente pesca a linha lá de baixo, ó. Trazendo a linha de baixo aqui para cima. Eu acho que a linha de baixo eu cortei muito, não, tá aqui, certinho. Então, você segura aqui de cima, bem no ângulo, o mais rente possível da costura, para trazer a linha de baixo para cá, olha. Aí, puxa as duas para cima, e aí a gente vai começar. Por que a gente faz isso? É importante para você não fazer uma confusão lá embaixo na hora que você está trabalhando, tá? Então, trouxe a linha aqui para cima,
pode continuar o trabalho. Quando eu continuar, se a linha de baixo estiver lá por baixo, eu venho prendendo ela junto. Então forma uma confusão. Então as duas estando aqui em cima, o trabalho já vai ficando bonito. E aí a gente vai então costurar. Deixa eu subir um pouquinho, só voltar aqui que eu tinha colocado a margem de costura. Voltar então para a posição da agulha central. Olha, vou abaixar ali bem certinho. Sempre a gente começa a costura com a agulha abaixada. Essa máquina abaixa manualmente qualquer máquina, não é problema de máquina nenhum. O certo é você já começar o trabalho com a agulha abaixada, que é para não ter nenhuma confusão. Então, abaixou, segura lá o fio e nós vamos então costurar. Vai bem devagar, o mais devagar que você puder, olha. Se a gente reparar, eu não sei se o Fernando consegue mostrar para mim aqui bem de pertinho, o Maurício. Tá Maurício, este pezinho, ele tem uma abertura entre as duas partes. Esse lado do pezinho, ele vem bem rente aqui ao trabalho. Então, ao invés de eu olhar a agulha, eu vou olhando o pezinho e aí eu já consigo direcionar e costurar bem rente. Porque esse tipo de quilting, ele fica bonito se ele seguir bem certinho. Muito bem, tá vendo? né? Olha, então, olha, Perfeito, ó. ao invés de eu olhar, ver, ó, a saída viu? dele, Olha, isso. Bem rente. Ao né? invés de eu olhar a agulha, eu vou olhando o pezinho, direcionando o pezinho rente ali. Bem devagar, então eu estou pisando bem devagarinho lá embaixo, olha, para eu conseguir administrar aqui em cima e direcionando com a mão aqui para sair bem rente, bem certinho. Então, esse é o quilting reto, é o mais fácil que tem. Mais fácil que esse só se eu usar o bordadinho. Tá? E aqui nessa peça até poderia usar o bordadinho com uma linha dourada que ia ficar bem bacana, tá? Então, isso é o quilting reto. Depois que eu fiz isso, fiz em todas a volta, eu vou começar e terminar no mesmo lugar. Aí tá na hora da gente, então, fazer o acabamento. Esse lado aqui, as duas linhas já estão para cima. Então, o que a gente vai fazer é dar um nó. Opa, acabei puxando ela lá para baixo. A gente vai dar um nozinho nas duas partes, olha. Tá aqui em cima, dou um nozinho. E ao invés de só cortar, eu vou colocar ele para dentro. Então, eu coloco as duas perninhas em uma agulha. Se tiver em casa aquela agulha de cego até é ótima, porque você encaixa na agulha ao invés de colocar. Coloco a agulha bem onde está saindo, ando um pedacinho ali por dentro e corto. Isso vai fazer com que fique acabadinho as duas pontinhas e ela não vai aparecer nem no direito e nem no avesso. Então, deu o nozinho, põe na agulha, espeta a agulha onde exatamente está saindo, anda um pouquinho lá por dentro e ali corta a sobrinha. Perfeito. E aí tá pronto o trabalho. Tá? Mostrou muito bem, viu, Lili? Mostrou os detalhes, gostei né? de ter esse tempinho para falar um pouquinho sobre essas partes do quilting reto, porque às vezes você só fala quilting reto, mas não sei como começa, não sei como termina, e eu acho que essas dicas Olha, são bem impressionante. Eu legais. queria eu queria que você desejasse aqui, nesse ano de 2013, né? Já estamos na primeira semana de 2013, para que você viesse bastante ao longo desse ano aqui no nosso programa, viu? Venho sempre, eu adoro vir aqui. Amo mesmo, nossa, é uma delícia. É uma festa sempre. E vamos colocar de novo o telefone da tia Lili, né, Lili? Porque você comentou do seu site, né? E dos cursos, né? Isso, que as pessoas podem fazer no ateliê da tia Lili, que é aqui em workshops, Santana, tem né? muita gente agora em São Paulo passeando, né? De férias com a família aqui, então vai e passa o dia no ateliê fazendo curso. E o site também sempre cheio de Sempre, novidades, né? Que é o Pano Xadrez. Para o xadrez.com, É Lili com o Facebook, é o site da Tá Uma Loucura, tia Lili. Feliz 2013, com muita saúde para você, pro filhão bonitão lá, pro maridão, para toda a família da tia Lili, para todos vocês que acompanham o trabalho da tia Lili. Obrigado pelo carinho, manda bem, tia Lili. Tchau, pessoal, obrigado! Ateliê na TV.